tudo bem? Então, meu nome é Jadson e hoje vamos falar sobre razões trigonométricas de arcos notáveis. Então, quando envolver problemas de razões trigonométricas dos ângulos de 30, 45 e 60, considere-se que a gente sabe de qual o valor do seno, cosseno e tangente desses ângulos. Então, o seno de 30 é meio, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Já o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno raiz de 2 sobre 2 e a tangente 1. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 meio, tangente de 60 raiz de 3. Então, quando for desses ângulos, considere que a gente sabe de cor. Não vai ter dado, não vai ter tabela para consultar. Então, vamos lá. Número 1, determine o valor de x. Então, eu tenho um triângulo retângulo, tenho um ângulo de 60. Esse 8 raiz de 3 é o cateto oposto e o x é o cateto adjacente. Então, para descobrir o valor do x, eu vou ter que usar uma das razões trigonométricas que tem cateto oposto e cateto adjacente. Quem seria? A tangente. Então, vamos lá. Tangente de 60, deixa eu colocar de vermelho. Tangente de 60 é igual ao cateto oposto a 60, que é o 8 vezes raiz de 3. Cateto oposto é oposto a ele. O cateto adjacente é ao lado do ângulo, dividido por x. Aí, como você já memorizou, a tangente de 60 é raiz de 3, raiz de 3. Aqui. Da tabela a gente tem que é raiz de 3, então vai ficar raiz de 3 é igual a 8 vezes raiz de 3 sobre x. Põe sobre 1, multiplica cruzado. Vai ficar raiz de 3 vezes x é igual a 8 vezes raiz de 3. O raiz de 3 está multiplicando, ele passa dividindo. 8 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Então, vai ficar 8 vezes 1, x é igual a 8. Então, o valor de x é 8. Vamos ver a letra B. A letra B eu tenho o ângulo de 45, é um triângulo retângulo. O 6 é o cateto oposto e o x é a hipotenusa. Qual relação usa cateto oposto e hipotenusa? O seno. Então, vai ficar seno de 45 é igual cateto oposto, que é 6, sobre a hipotenusa, que é x. De 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí você vem aqui e fica raiz de 2 sobre 2 é igual a 6 sobre x. Multiplica cruzado, vai ficar raiz de 2 vezes x é igual a 12. X é igual a 12 sobre raiz de 2. Raiz quadrada no denominador não é muito ético na matemática, a gente evita. Então, a gente usa um processo de racionalização. É só multiplicar o denominador e o numerador pela própria raiz quadrada que tiver no denominador. Então, isso aqui vai ficar x é igual a 12 vezes raiz de 2 dividido por 2. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4, que dá 2. Ajeitando isso aqui, x é igual a 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes raiz de 2. Se quiser saber o valor aproximado, é só substituir raiz de 2 por 1,4 aproximadamente. Letra C. Eu posso olhar para qualquer um desses ângulos. Eu vou olhar para esse daqui, por exemplo. O x é o cateto adjacente dele, esse ângulo de 45, e o 6 é a hipotenusa. Então, eu vou usar o cosseno. Cosseno de 45 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Qual que é o valor do cosseno de 45? Aí você já tem que memorizar que é o raiz de 2 sobre 2. Igual está lá na tabela. Eu postei no começo do vídeo. Sobre x sobre 6. Multiplica cruzado, vai ficar 2 vezes x é igual a 6 vezes raiz de 2.
O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar 6 dividido por 2. Então, x é igual a 3 vezes raiz de 2. Então, o valor de x é 3 raiz de 2. Letra D. Na letra D, a gente tem esse ângulo de 30, onde x é o cateto oposto e 11 meios é a hipotenusa. Então, eu vou usar o seno. Seno de 30 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 11 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa de ser seno de 30. Divisão de fração, conserva a primeira, que é o x, não pode ser x sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 11. Então, seno de 30 é igual a 2 vezes x sobre 11. Mas qual que é o valor de seno de 30? É meio, que é o que a gente tem que memorizar. Então, vai ficar meio é igual a 2 vezes x sobre 11. Multiplica cruzado, vai ficar 4 vezes x é igual a 11. X é igual a 11 sobre 4. Então, o valor de x é 11 sobre 4. Letra E. Na letra E, você pode observar que tem um ângulo de 60 graus. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180, que é 90, que é 60, sobra 30 para esse. Se eu quisesse usar esse ângulo de vermelho, eu posso. Mas eu vou usar o que já tinha, o 60. O que o x é do 60? Cateto adjacente. O que o 9 é do triângulo? A hipotenusa. Então, a relação que tem cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Cosseno de 60 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 9. Cosseno de 60, você tem que memorizar essa tabela, o cosseno de 60 é meio. Então, vai ficar meio é igual a x sobre 9. Multiplica cruzado, 2x é igual a 9. X é igual a 9 sobre 2. Fácil, né? Então, aqui eu tenho esse triângulo aqui, vou chamar esse triângulo de ABC e esse outro ABD. Eu vou descobrir o valor dessa hipotenusa aqui, da hipotenusa do triângulo ABD. Como é que eu descubro? Usando o teorema de Pitágoras, que fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como é um triângulo retângulo, a hipotenusa sempre é o que está oposto a ele, ou o maior lado. Então, vai ficar y ao quadrado é igual a raiz de 10 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Vai ficar y ao quadrado é igual a raiz quadrada com quadrado corta, raiz quadrada com quadrado corta. 10 mais 2. Então, y ao quadrado é igual a 12. Ou seja, y é igual a raiz de 12. Então, y é igual a raiz de 12. Então, aqui, deixa eu apagar aqui, vai ficar raiz de 12. Então, agora olhando por 30, o x é o cateto adjacente, o x é a hipotenusa e o raiz de 12 é o cateto adjacente. Então, vou fazer cosseno de 30 é igual a raiz de 12 sobre a hipotenusa. A hipotenusa é x. Arrumando isso aqui, cosseno de 30, olha lá, é raiz de 3 sobre 2 na tabela, né? E, ó, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. É igual a raiz de 12 sobre x. Multiplica cruzado, vai ficar raiz de 3x é igual a 2 vezes raiz de 12. Então, x é igual a 2 vezes raiz de 12 dividido por raiz de 3. Como esses dois estão na raiz quadrada, eu posso dividir eles. Quanto que é 12 dividido por 3? 4. Então, vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2. X é igual a 4. Então, o valor de x é 4. Fácil, né?
E aí, de exemplo, fica só esses, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês põem no comentário. Qualquer coisa eu faço outro vídeo. Então, até a próxima.